Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo como fazer esse belo portão. Desde o corte e também a parte da divisão das réguas, né? E também especificando cada linha de material a ser colocado no mesmo daí. Agora eu quero mostrar para vocês aqui no papel de como foi desenhado primeiro o portão, né? Então assim, aqui eu tenho as medidas também do portão. A medida que eu tenho do portão vai ficar com 4,22 por 1,59 de altura. 4,22 considerando 35 centímetros já do transpasse que vai passar para fazer a fixação do guia. O guia eu acabo usando esse guia com 4 roletes, onde no kit já vem com os parafusos de inox, né? E da mesma forma os parafusos e bucha de fixação na alvenaria. Na altura do portão eu desconto 1,5 cm, que nem aqui ele tem 1,59, né? Então eu desconto 1,5 cm para colocar essa roldana de nylon de 70, né? Geralmente eu uso roldanas de 70. Então, para fazer o desconto dela, que vai por baixo do portão. Então aqui eu já tenho cortado a moldura do quadro do portão. Então esse daqui é o PC003, ele é 38 por 76. Já tenho cortado a largura e a altura do portão. Então, a largura com 4,22 m, a altura com 1,57,5. E daí agora eu vou cortar as duas travessas da altura, que vai formar o 45 graus do trabalhado. E esse trabalhado eu vou fazer com um perfil de 38 por 38, que ele é o TQ013. Então assim, eu já tenho cortado os dois TQ13, que vai fazer a altura em 45 graus. Então agora nós vamos definir essas duas travessas que vai ficar aqui. Então o lance de cerca, de cima dele até em cima da travessa, que também é perfil de 38 por 38, ele vai ficar com 98 centímetros. E esse 98 centímetros a gente pega de lá de cima, então, né? E risca aqui no portão. Aí pega um TQ13, que vai ser a travessa. Isso, o risco está aqui no lado de cima. A gente coloca o TQ13 na parte de baixo e daí faz o risco dos dois lados. Aqui é onde vai ser a travessa que vai acompanhar esse lance de cerca. A medida entre meio aqui, ó, ele fecha 48 centímetros entre a régua de baixo e a parte de cima, só a parte interna. 48 dividido em 2 dá 24 centímetros. 24 centímetros. Aí utiliza-se desse TQ13, vamos dizer, o centro dele, né? No risco do 24. E daí risca os dois lados, que daí ele vai ficar posicionado assim. Que daí estamos vendo a parte da travessa da gramalheira, né? Então ele vai ficar com 22 centímetros. E 22 centímetros. Digamos, essas duas partes serão 22. Então todo o trabalhado, todo o conjunto do trabalhado vai ficar com 22 centímetros. O próximo passo agora é nós achar o meio desse 45 graus que vai ficar para nós fazer a divisão dele, para achar entre meio de coluna aonde vai ficar o trabalhado no portão. A medida que nós temos aqui, ela tem 1,85 centímetros. Aqui também temos que observar com 22 centímetros, onde vai o trabalhado do lambril. E daí fazendo a medida aqui por fora com 1,85. Beleza. 1,85 ele fecha com 92 centímetros e meio. 92,5. Então a gente tirando os 35 centímetros que vai ficar atrás da alvenaria, aí mede da ponta do portão, do começo do portão, né? Vai ficar com 3,87 m lance livre. 3,87. Aí pegamos esse 3,87 dividido em 2, que vai ficar com 1,93 centímetros e meio. 1,93,5. Aí então, 1,93,5. Se 1,85 dividido em 2, daí fechou 92 centímetros e meio. Daí a gente pega daqui, do meio, que seria o 1,93,5. Daí nós marcamos aqui com 92 centímetros e meio, 92,5. Aí colocamos aqui 92,5. 22 centímetros, que é onde é que vai ficar a parte do lambril. E lá em cima vai ter que também fechar com 92 centímetros e meio para esse trabalhado ficar centralizado no meio do portão. Então agora nós vamos cortar
a régua, o PQ13 também, né, o 38 e o 38, que vai percorrer a gramalheira depois, com 22 centímetros e meio, vai ficar mais ou menos assim. Então ele vai vir na sequência para cá, e depois a outra régua na sequência, aonde vai vir a mesma altura do lance de seta, né? Agora estamos quase finalizando a parte do trabalhado, do estrutural do portão. Então agora que vamos fazer essa faixa central, sendo que ela vai acabar em 45 graus. Aí assim, vendo que o portão vai ficar atrás da alvenaria, então recua-se 40 centímetros para terminar o 45 graus, para ele não esconder atrás da alvenaria, né? Então assim, dividir certinho o meio da faixa, então o alinhamento vai ser essa régua juntamente com essa daqui. Então aqui eu faço o quê? Eu pego 33 centímetros e meio, pego essa régua aqui, coloco aqui com 33 centímetros e meio, 33,5, e aqui eu vou achar o meio para nós fazer esse trabalhado central aqui, né? Então aqui dá 64 centímetros, então metade dos 64 eu tenho 32 centímetros aqui. Então esse 32 centímetros menos 11 centímetros, que é a metade de 22 que vai ser colocado o lambril, vai ficar 21. 21 menos 3,8 vai ficar com 17,2. Ou seja, aqui vai ficar 17,2, aonde vai ser colocado as réguas depois, né? Aí vai vir a parte do lambril. Juntamente, aqui vai ter a faixa, né? Então aqui vai ser a parte do lambril. E com 17,2 aqui também vai ficar de vão livre. Então agora eu tenho já as partes cortadas, já certinho, para mim só fazer a montagem e demonstrar como vai ser feito a finalização estrutural do portão no trabalhado aqui, né? Então aqui eu tenho já as réguas colocadas, né, já cortada no 45 graus aqui. Esse grau aqui eu uso 22,5, que é metade do 45, né? E ele faz assim. Mantendo sempre as medidas de 22 centímetros, aonde vai a parte do lambril. E essa daqui é a parte da frente do portão, aonde também, né, vai ficar os 17,2 aqui. E aqui é a parte onde vai o lambril, né, com 22 centímetros. Assim. Então aqui agora eu vou estar centralizando, colocando bem certinho nos riscos e nas demarcações que foram feitas, né, para estar fazendo a divisão e riscar para começar a fazer a furação dele, né, para colocar as réguas depois. Agora eu gostaria de mostrar para vocês como foi feito a divisão para estar colocando as réguas, né? Então aqui, o espaço que eu vou deixar entre uma régua e outra vai ser 6 centímetros. Então se eu pegar 6 centímetros mais 5 centímetros da régua, então temos 11 centímetros que nós vamos ter que usar como base da divisão na largura total interna do portão, né? Tá, então temos aqui, ó, a largura interna do portão, ele tem 4 metros e 6,8 milímetros, menos 6 centímetros que vai ficar pela distância entre uma régua e outra, né, que vai dar esses 6 centímetros de distância no final, então ele vai fechar com 4 metros e 8 milímetros. Aí, dividido, vamos dizer que de 36 pedaços na altura de régua, ele vai fechar com 11 centímetros, ponto 133. Aí é a medida que nós precisamos, porque 6 mais 5 dá 11, né? Então ficaria 11,1. E aí como fazer as medidas na trena, né? Então nós podemos fazer o seguinte, aí faz 11,133 mais 11,133 igual, deu 22,26. Então ali tu já risca na trena com 11,133, aí depois já tu vai na sequência riscar com 22,3 e daí aqui tu só vai clicar e ele vai somando esse 11,33 até chegar na medida de 4 metros e 8 milímetros. E assim a gente vai dando continuidade, apertando no igual, né? E assim tu pode já ir riscando a trena até que chegue a medida, né? Que nem aqui já tá com
3,89 e na sequência 4,78, que podemos considerar 4 metros e 8 milímetros daí. Então aqui, só fazendo uma demonstração com a trena, né, possivelmente vai dar para ver os riscos, mas então aqui ó, temos 11,1, aí eu vou aqui embaixo, né, igual 22,3 igual 33,4, 44. Então depois que eu acabo riscando, né, certinho conforme a divisão, essa régua aqui é uma régua avulsa que eu tenho somente para colocar lá na parte de baixo. Para mim tá então alinhando uma régua dessa daqui e fazendo o risco em todas as partes que vai então ser furado agora. Aí aqui na parte de cima, aonde foi feito a divisão, que eu tinha riscado junto com aquela outra peça, né? Então eu já trouxe ela aqui para baixo. Para mim agora tá riscando, né? Aí eu coloco as réguas certinha no risco, né? Aonde já foi feito a divisão. Daí eu coloco a régua certinha no risco. Embaixo mesma coisa, né? E daí eu já faço o risco nos dois lados. Aí aqui daqui para frente, né, aonde já fecha o grau do 45 graus ali, porque essa parte aqui também vai régua, né? Então aqui, colocando lá embaixo no risco, e no risco aqui em cima, conforme a divisão feita, né? Dessa parte de cima. Então daí faz o risco aqui, que é a furação onde é que vai ter feito. E aqui embaixo também vai ficar só esse pedacinho, mas contudo para não perder o alinhamento da régua, se coloca esse pedaço ali também, né? Aí aqui eu já fiz a divisão também para transpassar a régua para dar sustentação ao PC003, né? Então assim, eu vou colocar só duas travessas, que vai transpassar aqui e chegar aqui em cima. Então aqui a divisão que eu fiz ficou com 93 centímetros. Então 93 eu transpasso uma régua e com 93 lá logo à frente eu transpasso a outra. Aí o que acontece? Aí eu coloco certinho no risco lá embaixo, né? No risco aqui em cima. Aí eu já risco aqui em cima no PC3, aonde vai transpassar aqui o TQ13 também, né? Aí fazendo o risco aqui embaixo e também no trabalhado lá de baixo, né? Assim. Aqui eu já venho também marcando aonde vai ser feita a furação, para depois não furar errado, porque até mesmo o transpasse dele é pequeno entre outro, né? E daí às vezes pode até confundir na hora da furação, né? Aqui chegamos na outra parte que vai ser transpassado a régua até o PC3, né? Da mesma forma, então, se posiciona nos riscos certinho. E daí risco aqui a parte de cima, vai ser transpassado esse perfil de 38 por 38. Esse também. Então aqui depois que foi demarcado certinho aonde vai ser feita a furação, aí a gente acaba pegando e virando a peça e riscando certinho com o esquadro, né? E marcando novamente aonde vai ser feito a furação. E assim por diante todas as peças daí, né? Agora eu já estou furando para colocar a régua 25 por 50. E assim na sequência é feito todos os furos do portão daí. Então agora eu já tenho as réguas furadas, né? Aqui para fazer a fixação desse grau aqui, eu recorto uma peça da própria régua, né? E coloco por dentro, fazendo o grau certinho e rebitando os cantos, né? Para que ele feche certinho. Aqui vai ser o transpasse da régua. Falta furar só lá em cima a parte do PC, mas esse eu vou furar manual, né? Na furadeira, né?
Agora eu já tenho cortado as cantoneiras. Aqui eu cortei cantoneira de 20 por 20, né? Já certinho em 45 graus, conforme corre as réguas, né? Eu tenho essa posição aqui, digamos assim, são dois lados, né? Tipo, aqui eu tenho colocado para que a aba fique pelo lado de dentro do portão para colocar os rebites. E da mesma forma esse daqui que é o corte contrário, né? No 45 graus, como podemos ver. Então, vai na parte de baixo para colocar, para fazer a fixação da cantoneira, né? Aqui nos canto reto, eu coloquei uma cantoneira de 15 por 15 e uma de 20 por 20, né? Então isso falando em milímetros, né? Então ele dá certinho a largura para nós encaixar dentro depois o perfil de 38 por 38. Agora na parte de cima do PC3, eu tenho os furos aqui onde vai transpassar aquelas duas barras, né, as 2,25 por 50 que vai transpassar na parte de cima. Eu uso aquela travessa, eu coloco ela reto aqui no começo do portão, né? E só faço a marcação dos dois furos. Agora eu vou fazer a fixação das cantoneiras. Eu já tenho demarcado certinho onde cada travessa vai nos perfil, né? Então aqui a cantoneira cortada já certinho no grau. Aqui a parte de baixo é onde que vai ser a parte do lado de dentro, né? Aí a cantoneira vai nessa posição aqui. Aqui eu já tenho um perfil de 38 por 38 cortado em 45 graus para estar tá colocando certo a cantoneira, né? E dividindo a folga, porque eu acabo cortando a cantoneira um pouco mais curta, para colocar bem no meio, se precisar tá transpassando mais para cima ou mais para baixo depois. Na hora da montagem do fechamento do quadro, a gente tem essa folga para estar trabalhando daí. Então aqui eu passo um pingo de silicone de baixo. Quase todas as cantoneiras que eu acabo colocando, né? Eu coloco um pouco de silicone. E daí, então eu coloco ela, posiciono ela no lugar e faço a fixação da mesma daí. Aqui eu tenho a cantoneira a CL006 e aqui a CL0011, que é a cunha. Então assim, essa daqui são cantoneira e a cunha da linha 25. Aqui tem uma pequena abertura na cantoneira, aonde eu sempre coloco para a parte de baixo, aonde a gente veste dentro, e quando bater a parte de cima das alturas, então ela tem como prensar melhor e fazer um melhor acabamento no 45 graus aqui. Da mesma forma na parte de baixo, né? Sempre o rasgo para baixo. Agora para juntar esse grau aqui, eu cortei chapinhas desse DS266, que é o trilho superior, né? De porta. Eu fiz peças ali de 6 centímetros para, digamos, dobrar certinho no grau. Daí eu vou na morsa ali, né? Eu dobro ela bem certinho no grau aqui. E eu vou fazer a fixação por dentro dela. Então ela fica um pouco com folga, aonde tu tens também como regular depois na montagem do grau. É isso aí, agora eu já tenho as cantoneiras tudo colocado no seu lugar, né? Eu vou fazer a montagem dela rapidinho, mas eu não vou estar fazendo a fixação das cunhas nas cantoneiras ainda para fechar a moldura. Até mesmo porque eu vou cortar as réguas que vão ficar dentro, para que ela fique justa. Aí vou encaixar as réguas dentro, para daí então estar fazendo a finalização da montagem, colocando os rebites e fazendo o fechamento daí.
mostrar de perto agora como ficou as réguas cortadas. Aqui mais ou menos eu deixei 1 cm de folga, né? Para depois estar encaixando a régua dentro e tá fazendo a montagem da moldura, né? Então, que nem aqui, todas as peças eu já deixei cortada sobreposta, né? Então aqui onde é que vai transpassar para dentro do tubo de 76 por 38. Da mesma forma, essa régua aqui, ela é só para firmar onde está o trabalhado do portão, né? E essa daqui também vai para dentro do tubo de 76 por 38. Então agora eu vou estar colocando as réguas dentro, onde foi feita a furação, e daí tá finalizando a montagem do quadro, né? Aí temos aqui essa cantoneira, né? Ela fazia o bico aqui assim. Então aqui foi cortado, eu peguei uma tesoura, né? E daí então eu cortei o bico aqui para nós conseguir encaixar ela dentro aqui assim e tá finalizando, digamos assim, o encaixe dela, né? Senão ela fica muito apertada e não consegue adentrar dentro, né? Com as réguas montadas, né? Tipo, porque daí então essa daqui já transpassa direto, né? Para fazer o encaixe, depois aqui vai a parte do lambril daí. Agora, antes de fechar o quadro, a moldura do portão, aí aqui onde é que está posicionada as cantoneiras, eu venho com uma broca 3mm primeiro, só para fazer a guia, para a broca 10 depois. Aí em seguida que eu furei com a broca 3, né? Daí eu coloco uma broca 10mm, a broca 3 eu uso só porque é mais difícil controlar a broca 10, sabe? Então ela pode estar correndo e riscando alumínio. Então, a gente acaba furando depois com a broca 10mm, né? Agora nós vamos estar fechando a moldura do portão, né? Batendo as cantoneiras e a cunha no perfil de 38 por 76, para depois estar fazendo, digamos assim, as medidas corretas, né? E fixando com rebite os cantos daí. Aí lembramos do que aqui nós estamos no lado de dentro do portão, né? Por isso dos rebites que fica exposto aqui. E para não ficar o rebite pelo lado de fora, a gente acaba colocando um rebite por cima na ponta do 45 graus aqui. Então rebite aqui. E daí os dois rebites onde é que tem a cantoneira que foi fixada ao lado de dentro daí. Então ainda está com 1,57.1, precisamos de abrir ele 2 milímetros. Aí a gente acaba empurrando essa régua para frente, aonde ele vai acabar abrindo o meio aqui, né?
Então assim, o primeiro passo que eu fiz agora para começar a rebitar as alturas eu firmei primeiro essa peça aqui, aonde vai dar certo a distância desse acabamento, né? Tipo, ambas as partes. Então ela fica reto embaixo, eu empurrei a régua porque ela foi essa folguinha, né? Então assim, aí eu empurrei ela até embaixo, que encoste no fundo do perfil de 38 por 38, para que ele não venha a torcer. Porque se tu coloca, tipo assim, se deixa tudo para um lado só as réguas aqui, sem ter apoio embaixo, conforme tu vai rebitando aqui, ela vai torcendo, porque vai dando pressão em cima da régua e a tendência dela é torcer ela, sabe? Então assim, daí ela não fica alinhada. E outro passo é a fixação dessa régua aqui que vai atravessar dentro do trabalhado, onde vai ser só vista pelo lado de dentro do portão, né? Pro lado de fora não. Aonde também eu tenho encostado ela aqui embaixo, porque aqui é a minha base principal, porque digamos aqui tem o trabalhado do lambril, né? Então esse detalhe aqui em régua, e aqui essa régua ela dá essa resistência da onde não vai deixar mole essa parte do trabalhado aqui, né? E aqui ela termina em cima. E eu encostei na parte de baixo a régua, porque então ela já tem esse reforço aqui, que ela não venha torcer a régua aqui em cima, porque já tem esse transpassado aqui, sabe? Então é isso aí. Agora eu vou pegar todas elas uma a uma, tipo, uma eu vou encostar embaixo, a outra eu vou encostar em cima. Uma embaixo, a outra em cima. Uma embaixo, a outra em cima. E assim na sequência de todas elas, para que então ela tenha o apoio da régua embaixo do TQ13 por dentro daí. Então eu coloco uma para cima e uma para baixo. Aqui eu coloquei um rebite cada um, né? Então onde está encostado em cima na régua tem colocado o rebite. Aí ela fica flexível assim, ó. Daí agora a gente acaba conferindo a medida por dentro, né? Da 17. E daí colocar aqui certinho com 17, que ela tá certa. E daí pontear aqui um lado para que ela não fique trabalhando conforme vai colocando os rebites daí. Agora eu só quero mostrar para vocês a parte do alinhamento, né? Das réguas, né? O encaixe ali onde vai o trabalhado. Lá de cá também, ó. Ficou perfeito. Cada furação eu coloco 2 rebites bem próximo ao canto. Para ele não amassar a régua, né? Então ele dá mais resistência ao portão. Agora a gente vai virar o portão, nós estamos no lado de dentro, né? Vamos colocar ele pelo lado de fora, para então colocar a parte do acabamento, que é o DS290, né? Bronze 1001, ele é um tom mais claro, para então dar o detalhe no trabalhado do portão. Então aqui eu já cortei os acabamentos, né? Que é o DS290, eu cortei todo ele um pouco maior, conforme a abertura, para mim tá fazendo o corte no grau, né? E vamos dizer assim, esse lado aqui é a parte onde vai o baguete, para prender o lambril, né? E depois ele vai ser fixado dessa forma assim, que faz o acabamento por fora, né? Então assim, os graus que nós temos para fazer nesse portão aqui, digamos, essa parte aqui que é o 45 grau, é fácil, vamos dizer assim, para estar cortando, né? Aí temos aqui em cima o 22,5. O mais difícil é esse bico aqui, que eu acabo usando a serra no corte de 90 graus e faço esse encosto aqui com PC003. Eu corto essa ponta aqui com 22,5 graus. Eu acabo usando ela apoiada num outro TQ13 aqui, para que o corte, para que o bico do alumínio depois não fique tão lá dentro, né? Mas assim, eu já vou mostrar para vocês como vai ser feito esse corte aqui também. Agora aqui para demonstrar, eu tenho um pedaço pequeno, né, no corte. Eu acabo deixando essa parte aqui um pouco mais afastada. E aqui eu seguro um dedo dentro aqui do PC aqui, né, até para mim ter uma segurança. E acabo. Aqui os dedos ficam muito próximos aos dentes da serra, né? Então assim, eventualmente trancar o alumínio, solta tudo e deixa que vá, para não
digamos assim, vá-se o alumínio, mas ficam-se os dedos, né? É isso aí, aí fica esse corte assim. Então, aparentemente, ele vai ficar assim, né? Então, toda a parte que fazia esse grau aqui, eu já tenho ela todas cortadas, né? Ali também. Então, lá, ali. Agora eu vou passar a lima, porque daí fica essa rebarba, né? E daí então eu vou passar a lima e depois eu vou estar concluindo por partes agora, né? Por módulo, né? Então eu pego aqui assim, né? Só. Aí já tenho cortado o DS290, né? Colocado no lugar, mas contudo tá solto ainda. Aqui com 45 graus o corte. Esse corte aqui foi 22,5, né? E aqui usando aquela base de 22 graus, né? O PC3, para fazer esse corte aqui daí. Então, é assim que ficou. Sujeira. Agora que já temos o DS290 cortado e colocado, encaixado cada qual no seu lugar, né? Então eu tiro eles fora de novo. E daí eu vou passar silicone por trás, porque digamos assim, com o tempo, com o calor, o rebite ele vai trabalhando, sabe? Então se tu colar ele já hoje no lugar, amanhã depois não venha ficar dando ruído no portão, ele fica toda a vida firme daí, né? E depois de colado a gente vai só rebitar ele. Então assim, ó, daí é colocado o rebite bem no meio aonde vai o canal, que aqui em cima vai depois colocado o baguete, né? Então ele fica escondido dentro do baguete depois. Então a cada 20 centímetros, então eu vou estar colocando, né? Em todo ele. E assim que eu acabar finalizando essa parte, eu mostro certo daí como ficou. Então agora eu vou cortar o lambril. A medida do lambril eu sempre corto bem justa, aqui dentro, entre meio do DS290 aqui, porque vai estar as rodanas aqui, então para ele não ter espaço de variação aqui, né? Então assim, sempre que tu pegar uma chapa de lambril, tu vai cortando e já conforme tu vai cortando, tu já venha colocando na sequência
porque ele pode dar variação de tom de material. Então quando é pintura já é mais difícil. Agora a anodização, ela pode ter um tom mais claro, um tom mais escuro, né? Então se tu colocar na sequência, conforme o corte que tu fizer da chapa, então se tiver uma variação de cor não vai ser notada. Conforme eu cortei as peças, né, eu já limpei elas. Eu passo silicone, pouco também para não lambuzar demais o material, né? E acabo encaixando. Assim. Agora eu já tenho toda a parte dos baguetes cortado e colocado no lugar. Então eu vou removê-los de volta. Esse daqui é o BG001. E daí eu vou tirar eles todos fora de volta. Aí eu vou estar pegando silicone. Aí eu vou passar no contorno dele. Fora e fora. Em toda a moldura. Aí mostrando de perto, né, como é que foi colocado o silicone. Daí eu coloco o silicone em volta tudo. Aí eu vou fazer a colocação dos baguetes novamente no lugar, né? E depois vai ser colocado essa mangueirinha de espuma. Nesse portão eu vou colocar 4 roldanas. Eu venho aqui, daí eu uso a roldana de 70 com cavalete de alumínio, né? Aí já vem pronto essa roldana. Com 50 centímetros e 1 metro. Eu risco, né? E daí então eu coloco aqui a primeira roldana. E faço o segundo risco aqui. Daí eu risco no esquadro. Eu pego a roldana, coloco bem no meio do perfil de 38 aqui, né? Risco a parte de cima, a parte de baixo. Para colocar a fechadura, eu sempre, digamos, coloco 1 metro de baixo para cima. Solto o tambor, né? Aí na parte de cima, onde foi feito o risco, aí eu coloco a fechadura para baixo. Vai ficar aqui assim. Agora eu vou medir a altura do batente, aonde vai ser usado um perfil de 38 por 38, né, que é o TT13, para fazer a parte do espelho da fechadura, né? Então, a parte do pescador, né, do portão. É sempre embaixo, quando eu rebito, eu acabo colocando um pouco de silicone e daí fazendo
é a fixação dessa barrinha chata com 4 rebites nos cantos daí. Certo aqui, aonde eu vou colocar a parte do espelho da fechadura, né? Então eu deixo ele reto em cima, aqui vai mais uma tampa ainda plástica, né? Reto lá embaixo. Eu sempre acabo dando um batido no meio, aonde ela acaba marcando bem o centro da fechadura ali, né? Aí eu deixo ela reta aqui atrás. Então, eu pressiono ela contra. Então agora mostrando mais de perto, esse lado foi colado, vai ser colado então no lado de cá, aonde vai correr os rodízios da parte da guia, né? Ele acaba vazando um pouco de silicone, mas isso não seria o problema, porque depois, no dia seguinte, eu acabo passando estilete por cima e eu puxo e ele acaba vindo igual cordinha assim, né? Então, eu sempre deixo secar primeiro para depois estar tirando o excesso do silicone. Aqui também, na parte onde foi colocado o lambril, né? Então isso daqui depois eu acabo limpando junto com um pano com óleo diesel, né? E tirando todo o excesso de silicone que tem e acaba indo limpo para o cliente, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Até mais.